Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Júnior que vos fala. Estamos aqui nessa manhã para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé para o seu coração. Jesus Cristo chegou para os discípulos e ordenou que eles entrassem no barco e partissem para o outro lado. Enquanto isso, ele subiu o monte e foi orar. Lá pelas tantas, na madrugada, a Bíblia diz que veio sobre o mar uma grande tempestade. Fortes ventos, tempestade. E o barco dos discípulos ficou à deriva. Mesmo tendo homens com habilidade no barco, o barco já não tinha mais direção porque estava sendo arrastado pela força do vento e pela força das ondas. Foi onde Cristo começou a caminhar por sobre as águas, e se aproximando do barco. Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: é um fantasma. É um fantasma. E Jesus chegou e disse: sou eu, não temas. Pedro ergue-se e diz: Senhor, se és tu, manda eu ir até onde o Senhor está. E o Senhor disse: venha, venha. E Pedro saiu do barco e, por fé, começou a andar por sobre as águas. Aí a Bíblia diz assim: e tendo observado a força dos ventos e a força do mar, logo teve medo e começou a naufragar. Foi quando Jesus estende a mão, ergue ele, porque ele era um homem ali de pequena fé, trouxe ele de volta para o barco. Muitas coisas para falar, mas eu queria só focar na fé. A fé que nos faz caminhar por sobre as águas, e o medo, que é contrário à fé, que nos faz afundar nas mesmas águas. Veja, irmãos, notável é a palavra de Deus. Quando ela me ensina que diante das tempestades, das lutas que podem se levantar contra mim, eu posso caminhar por fé, por sobre todos os problemas. Pela fé em Cristo, focando em Jesus, na direção certa, na voz que chamou, dizendo: venha. Pedro lançou fé na palavra que saiu da boca de Jesus. E nós precisamos lançar a nossa fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base. A fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Naquele momento, Pedro lançou fé naquilo que Jesus disse: venha, e ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas, por sobre os problemas, por sobre as dificuldades, por sobre as enfermidades, por sobre as perseguições, por sobre as calúnias, por sobre tudo. Isso é um grande ensinamento. Mas a partir do momento que o foco deixou de ser Cristo, ele começou a focar nos problemas, nas dificuldades, que é a força das ondas e do vento, e viu que realmente era muito forte, ele começou a naufragar. A Bíblia diz que, tendo medo, começou a naufragar. Então, queridos, nós aprendemos que medo é contrário à fé. Quem tem medo não tem fé. Não tem fé. Porque a fé caminha com a certeza, com a convicção. O medo nos faz naufragar. A fé nos faz caminhar. O medo nos faz paralisar. A fé nos faz caminhar. Então a fé em Jesus que faz você vencer, faz com que você vença todas as barreiras, todas as dificuldades. Você vai estar sobre tudo o que acontecer sobre a tua vida. Do contrário, a ausência de fé vai fazer com que você venha naufragar. Então, meu querido, abandone o medo e caminhe por fé, na direção de Jesus Cristo, firmando a sua fé na palavra que sai da boca dele.
na Bíblia, na palavra de Deus, em tudo o que ele falar dentro do seu coração. Amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.